Até o dia 30 de novembro tem feirão de renegociação de dívidas em parceria com o Procon. E quem veio contar pra gente como é que está sendo realizada essa negociação é a coordenadora do Procon aqui de Maringá, Patrícia Parra. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, o pessoal aproveita essa época do ano que de repente está entrando um dinheirinho do 13º para já poder limpar o nome, né? Exato. Eu acho que é o segundo ou terceiro feirão nacional, né, de renegociação de dívidas, e o Procon Maringá participa também. Como é que funciona essa parceria com o Procon? Bom, essa organização foi feita pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, com a Febraban. Então, nesse caso em específico, está tratando de dívidas bancárias. Então, toda a negociação é feita de forma online pela plataforma consumidor.gov. O consumidor faz o cadastro na plataforma, tem o acesso, escolhe lá, encontra, né, os seus credores, bancos, né? Quando coloca o CPF, ele já encontra. Ele vai buscar, o consumidor é que vai buscar quem são os seus credores para fazer a proposta. Ah, entendi. Aí ele faz essa proposta para o banco e eles fazem a negociação. O auxílio do Procon, nesse caso, é quando o consumidor não consegue o acesso à plataforma ou não tem condição de ter acesso à plataforma, porque não tem computador, não tem internet. Então, ele procura o Procon para que a gente faça essa tratativa para ele, faça a proposta. Se ele tem dúvida também com relação à aceitação dessa proposta, se ela é viável ou não para o consumidor, dele procura a gente também. Acontece muito de, às vezes, a pessoa ter uma dívida com o banco e ela acabar crescendo por conta de juros, né? E aí a pessoa diz assim, mas eu já paguei mais que o dobro do valor que eu devia. Nesse caso, se ela tiver alguma dúvida, ela pode conversar com o pessoal do Procon? Pode sim, pode nos procurar. E nesse caso, a gente aconselha procurar um núcleo de superendividamento, que é um núcleo permanente do Procon. Ele foi inaugurado no ano passado e a gente faz exatamente isso, as tratativas das dívidas do consumidor. E aí são dívidas de consumo, não precisa ser só dívidas bancárias. Se você tem dívida com alguma loja aqui na nossa cidade, até uma loja de fora, com a Sanepar, Copel, bancos, enfim, qualquer tipo de dívida que seja relacionada às relações de consumo, né? Não vai entrar aqui dívidas com garantia real. Por exemplo, se você tem uma hipoteca, tem uma garantia com carro, moto, isso não entra na lei do superendividamento, porque nós fazemos essa análise. Então, a gente vai pegar todas as dívidas do consumidor, fazer um plano de pagamento a partir do salário dele ou da família, separar aí o mínimo para ele subsistir, né, para viver. Então, pagar as contas básicas, água, luz, telefone, aluguel. Então, a gente separa esse valor, identifica um valor que ele pode dispor por mês para fazer o pagamento e oferta isso para os credores. Então, isso o Procon já faz. E normalmente acaba reduzindo o valor de juros, essas coisas, numa negociação como essa? Essa é a nossa proposta, né? Tentar que o consumidor pague o valor real. Muitos casos a gente não consegue porque nós não discutimos os juros. Mas se for muito alto, a gente aconselha o consumidor a não fazer o acordo e procurar o Poder Judiciário para discutir esses juros. Porque sempre tem cláusulas abusivas, né? Exatamente. Algumas coisas assim, né? Porque acho que a taxa do cartão de crédito e também do cheque especial são as mais altas. O consumidor contrata. Mas mesmo assim ele tem direito a fazer uma revisão dessa contratação e dessa cláusula, porque é um contrato de adesão. Você não discute isso com o banco. Sim. Quando você assina para receber um cartão de crédito, você não discute com ele, eu quero uma taxa menor. Então, ele acaba que no final das contas ele paga 4 vezes aquilo que ele realmente gastou. Exatamente. Né? Então, a nossa proposta para os bancos é que reduza no máximo possível todos os juros, né? E as multas também, que a multa pelo não pagamento e pela mora também é muito alta. Então, a gente tenta no valor real e nesse valor real do consumidor parcelado também, porque nem todo consumidor tem o dinheiro para quitar. Mesmo entrando no 13º, às vezes tem outras coisas, né, que precisa investir, né? Se ele tivesse esse valor, seria muito mais fácil para que a gente pudesse negociar. Então, ele tem esse dinheiro e ele quer fazer a quitação. Aí o banco provavelmente aceitaria de forma mais tranquila. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade, né? Sim, a gente vê até que está sendo criada uma lei para mudança de números de chamadas telefônicas por causa de cobranças abusivas também, né? Porque o banco, ele vai te procurar eternamente. E ele vende também essa carteira de débitos, né? De clientes que estão devendo para ele.
E tem um ponto também que a gente recebe bastante denúncia, essas cobranças abusivas. Tem que ter um limite com relação a isso. Exatamente. Eu recebi uma denúncia através da ouvidoria do município, 156, de 40 ligações diárias, né? Nossa. Então, a pessoa ela não tem mais como utilizar o telefone. Você deixa de atender o telefone, às vezes deixa de atender uma chamada que é importante, para você não ter que passar pela situação, né, de ser cobrado. E para mim é uma prática abusiva clara, né, uma violação de direitos. Porque quando o banco recebe ou a cobradora recebe esse número, dentro dessa mesma cobradora, 20, 30 pessoas recebem para ligar. Então, às vezes, você está no telefone com ela e está recebendo uma ligação do mesmo lugar. Ou você diz, eu acabei de falar com a empresa. Exatamente. E eu acabei de negociar, ou dei um prazo. Enfim, você já tratou daquilo e eles continuam. Então, isso é um abuso, né? E a gente tenta identificar e tentar punir também essas empresas. Mas o problema, identificar. Conseguir Exatamente. provar que aquele número é oriundo daquela empresa. É porque agora não vem nada, né? Vem, inclusive, às vezes disfarçado. Exato. De Hoje eu números locais, né? Isso, de números locais. Daí você atende, porque você imagina que pode ser algo importante. Hoje eu recebi uma ligação e estava escrito desconhecido. Eu atendi, não falou nada. Então, até isso, né? Até não identificar a chamada, nós temos que passar. O consumidor, em sua grande parte, trajetória da vida, ele é lesado. Exatamente. Agora, é legal a gente dizer que quem quiser participar dessa renegociação, já pensar num valor e já oferecer esse valor para a empresa? É legal já chegar com, tipo assim, olha, eu tenho isso. Sim, ele pode dar o limite dele ou ter uma margem para negociar. Então, ele já apresenta isso para a empresa. E o que é muito importante, o consumidor não pode, em hipótese nenhuma, assumir um compromisso que ele não vai conseguir cumprir. Senão ele faz essa tratativa com a empresa, ele assume a responsabilidade de quitar essa dívida e não consegue. E só vai piorando. Só vai piorando, você perde a credibilidade com a empresa, depois dificulta até a nossa negociação, né? Você procurou pela plataforma consumidor.gov e não conseguiu fazer. E resolveu procurar o núcleo de superendividados do Procon. E quando a gente apresentar essa proposta, a empresa, na primeira defesa, ela vai juntar isso, vai dizer, olha, eu não tenho interesse porque esse consumidor, ele não cumpre. E nós não temos como obrigar a empresa a aderir a esse plano. Né? Hoje, com a alteração do Código de Defesa do Consumidor e a inclusão, né, das tratativas de endividados, existe a possibilidade da propositura de uma ação judicial, né? E aí o juiz vai convidar todos os credores e fazer um plano de pagamento. Não aceitando esse plano de pagamento, ele vai ficar excluído. Vai ter que retirar o nome desse consumidor do Serasa e aguardar a quitação desse plano para cobrar novamente a dívida. Mas isso a gente está falando dentro da esfera do Poder Judiciário. Que pode demorar um monte. Muito tempo e pode não ser como o consumidor quer. Você está dando a possibilidade de um terceiro. Claro que um terceiro, um juiz, togado, é diferente, mas é um terceiro definir. Exatamente. E não você e o seu credor. Né? A conciliação sempre é o caminho mais rápido e mais seguro. Você acredita que assim, essas renegociações, esses feirões, de certa forma, é um passinho a mais do Brasil para melhorar aí um pouco essa relação com os consumidores? Porque a gente sabe que o consumidor brasileiro, além de às vezes não estar muito bem informado dos direitos que tem, existe esse abuso às vezes de algumas empresas, né? Não dá nem para citar, mas assim, algumas a gente sabe que juros excessivos e tal. Então, é um passinho a mais essas feiras? Sim, quando o fornecedor, né, nesse caso em específico os bancos, tem a predisposição de negociação e se essas propostas são efetivamente boas ao consumidor, então se ele realmente tem interesse em movimentar a economia, porque é um movimento da economia. Com certeza. Né? Se eu não tenho patrimônio, eu não tenho como pagar aquela dívida. Eu não consigo adquirir novos bens, eu não consigo seguir. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Mas se eu não tenho patrimônio, o banco nunca vai receber. Exatamente. Então, o interesse do banco é de que ele receba para movimentar cada vez mais. É um possível cliente no futuro. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo, bom para o banco, para o comércio, para o consumidor que se sente inserido novamente. Né? Nada mais triste do que você querer comprar algo ou tenha necessidade de comprar algo e não conseguir. Não poder. Então, eu acho que sim, se tem uma predisposição aí a facilitar a vida do consumidor, é um passo para a gente seguir.
Com certeza. Só relembrando então o site que o pessoal tem que entrar para negociar? É consumidor.gov.br. Essa plataforma ele pode fazer outras denúncias também e outras reclamações se na cidade dele não tem PROCON.